Olá, tudo bem? Vamos fazer um caderno mesclando duas técnicas diferentes? Vamos fazer a costura Bradel, que é bem simples, e também o macramê, que é a arte de dar nós. O miolo será feito utilizando um caderno brochura simples. Primeiro retire os grampos do caderno. Em seguida, divida o caderno em 4 partes. Como este tem 96 folhas, foi dividido em 24 folhas por caderno. Ao juntar todos os cadernos, será possível verificar que tem diferença no tamanho. Use a medida do caderno mais estreito e corte os excessos usando um estilete e uma régua. Corte os papelões que serão usados no mesmo tamanho da capa. Serão 2 pedaços e para a lombada corte uma tira com 2 centímetros. A altura será a mesma do caderno. Pegue o material que irá revestir a capa e coloque os papelões por cima, entre a capa e a lombada terá um espaço de aproximadamente 0,5 centímetros, e em todas as laterais deixe de 1,5 a 2 centímetros de margem. Demarque a área onde os papelões serão colados. Em seguida, cole os papelões sobre o revestimento.
Corte uma tira de papel. Pode reutilizar a capa do caderno brochura. Essa tira tem que ser mais larga que a lombada. Em seguida, colhe o papel por cima da lombada. Corte os cantos deixando aproximadamente 0,5 centímetros de margem. Colhe as abas na capa. Em seguida, pegue um papel para fazer o acabamento interno. O tamanho terá que ser menor que a capa, pode ser 0,5 centímetros menor. Passe cola e faça o acabamento interno. Coloque peso e deixe secar. O tempo de secagem varia de acordo com o tipo de cola que foi usado. Se for branca comum demora mais, se for PVA extra, é mais rápido. Colhe uma fita crepe sobre a lombada. Trace 3 riscos na vertical com espaçamento de meio centímetro.
Em seguida, usando a régua, faça marcas em 2, 4, 9, 11, 16 e 18 centímetros. Passe um traço sobre todas as marcas. Use uma placa IVA, ou papelão, ou pedaço de isopor para apoiar a lombada e use um objeto pontiagudo para fazer furos sobre as marcas, com espaçamento em torno de meio centímetro. Pegue uma tira de papel e copie os furos, essa tira servirá de gabarito para furar os cadernos. Em seguida, fure os cadernos de acordo com o gabarito. Retire a fita crepe da lombada. Pegue o barbante que será usado na costura e meça 6 diagonais do caderno. Em seguida, coloque uma agulha em cada extremidade do barbante. Junte as duas agulhas e ajuste o barbante para saber onde fica a metade. Em seguida, faça um laço que possa ser desatado no meio do barbante. Vamos começar a costura fora da capa. Passe a agulha no primeiro furo da segunda coluna, em seguida pegue um caderno e entre no primeiro furo. Vá para o segundo furo e passe a agulha. Vá para o próximo furo desta mesma coluna e passe a agulha.
Sempre tracione o barbante para que não fique frouxo, em seguida saia pelo próximo furo. Vá para o próximo furo da mesma coluna e passe a agulha. Passe a agulha pelo último furo. Vamos deixar esta agulha e voltar para outra. Desate o nó e passe a agulha pelo primeiro furo da coluna 3, pegue outro caderno e entre no primeiro furo. Faça a costura da mesma forma que foi feito no primeiro caderno. Pegue a agulha da coluna 2 e passe pelo furo da coluna 3 para completar a costura, mas não precisa entrar no caderno, só entre na capa. Em seguida saia pelo furo ao lado. Pegue uma das agulhas e passe pelo primeiro furo ao lado. Pegue outro caderno, veja se os furos correspondem com a lombada e entre no primeiro furo. Vá para o próximo furo e passe a agulha. Vá para a outra agulha e comece a costura do último caderno. Passe a agulha pelo próximo furo. Pegue 2 livros para prender o caderno, a lombada terá que ficar para cima.
Para iniciar o macramê, deixe uma das linhas por cima das duas centrais, e a outra terá que passar por baixo. Faça como se fosse dar um nó. Alterne o barbante que vai ficar por cima, ora um lado, ora outro. Preste atenção sempre na alça que forma depois que dá o nó. Sempre o lado que tiver a alça é onde o barbante fica por cima. Vá fazendo os nós até a altura que desejar, sempre alternando um lado e o outro. Passe a agulha pelo terceiro furo. Saia pelo próximo furo, faça o mesmo com a outra agulha. Faça novamente o macramê.
Passe a agulha pelo 5º furo e saia pelo último furo. Entre no furo ao lado para completar a costura, entre apenas na capa e faça o arremate. Faça o mesmo com a outra agulha. Se você fizer e postar nas redes sociais, marque a BSO, curta nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da Biblioteca Campus Sorocaba.